Antes de você ter qualquer consciência sobre quem você quer ser, alguém já tinha decidido por você. Não de forma maldosa, não com intenção de te limitar, mas o resultado é o mesmo. Você cresceu ouvindo mensagens que, somadas, criaram um teto invisível sobre a sua cabeça. E a parte mais cruel desse teto é que você não consegue enxergá-lo, só sente quando bate, quando tenta ir além do que aprendeu a acreditar que é possível para você e algo por dentro trava. Algo te puxa de volta para o familiar. Algo sussurra que você está exagerando, que não é para você, que quem você pensa que é. Fica com o vídeo, porque hoje a gente vai falar sobre a programação que você recebeu antes de ter idade para questionar e o que fazer com ela agora que você já tem. A programação começa antes da memória. Nos primeiros anos de vida, sua mente é uma esponja sem filtro, sem estrutura crítica, sem capacidade de avaliar o que recebe. Tudo entra como verdade absoluta. O que a família acredita sobre dinheiro, o que a família acredita sobre trabalho, sobre o que é possível, sobre quem você pode ser, sobre o que pessoas como vocês conseguem ou não conseguem. Dinheiro não cai do céu. Estuda para ter um emprego estável. Quem você pensa que é? Não seja sonhador, seja realista. Isso não é pra gente. Essas não são frases soltas que passam em branco. São linhas de código que foram instaladas num sistema operacional que você ainda nem sabia que tinha. E o sistema operacional rodou, silenciosamente, em segundo plano, tomando decisões por você antes de você perceber que estava tomando decisões. E o mais assustador é que boa parte dessas crenças não veio de palavras. Veio de observação. Veio do que você viu sendo feito, não do que foi dito. Da forma como as pessoas ao seu redor reagiam ao fracasso. Da forma como tratavam dinheiro. Da forma como falavam sobre os próprios sonhos. Você aprendeu o que era possível observando o que as pessoas ao seu redor achavam possível. E copiou o teto delas sem perceber. A escola que ensina a obedecer. A escola tem muitas qualidades, mas ela foi estruturalmente desenhada para produzir conformidade. Não é opinião, é história. O modelo de educação em massa que conhecemos hoje foi criado no século XIX para preparar pessoas para trabalhar em fábricas e servir ao exército. Sinal para começar, sinal para parar. Sente, copia, repete, prova, passa. Quem sai fora do padrão é problema. Quem questiona é inconveniente. Quem não se encaixa precisa ser ajustado. O sistema não pergunta o que você sente, o que você quer criar, no que você é genuinamente bom. Ele pergunta se você consegue fazer o que é pedido dentro do prazo. Se sim, você passa. Se não, você falhou. E esse binário de passou ou falhou vai moldando sua relação com tentativa e erro. Você aprende que errar é punido, que destacar demais chama a atenção errada, que a pergunta certa é qual é a resposta certa, não qual é a pergunta mais interessante. Milhões de pessoas passam 12, 15, 20 anos sendo treinadas para executar e nunca questionar. E depois se perguntam por que têm dificuldade de tomar decisões autônomas, por que travam diante do risco. Porque esperam que alguém diga o que fazer antes de agir. Não é fraqueza de caráter, é o sistema funcionando exatamente como foi projetado. A média como zona de segurança. Aqui vem uma coisa que a maioria das pessoas não quer ouvir. A mediania não é burrice, é estratégia de sobrevivência. E uma estratégia inteligente, inclusive. Se você não se destaca demais, não te atacam. Se você não falha muito, não te humilham. Se você fica na média, está seguro, invisível o suficiente para não ser alvo, presente o suficiente para não ser excluído. É a posição de menor risco num ambiente que pune o extremo. O problema é que você internalizou essa estratégia de tal forma que ela se tornou uma crença profunda sobre o que você merece e sobre o que é possível para você. Você não acredita que é mediano porque testou e concluiu. Você acredita porque nunca te deram permissão de ser outra coisa. E o pior, você parou de pedir permissão e começou a dar a proibição para si mesmo, automaticamente, sem precisar que ninguém dissesse nada. Você se tornou o guarda do seu próprio teto. E aí a prisão não precisa mais de grades, porque você mesmo se mantém dentro dela. As mensagens que você nem percebe que recebeu.
Quero te dar exemplos concretos, porque as pessoas acham que programação limitante é aquela frase óbvia e cruel. O pai que diz, você nunca vai dar em nada. A professora que diz, você não tem jeito para isso. Mas a maioria das programações mais profundas não vem de crueldade, vem de amor mal calibrado. A mãe, que sempre resolvia tudo antes que você precisasse tentar, te ensinou que você não consegue sozinho. O pai, que nunca falava sobre os próprios sonhos, te ensinou que sonho adulto é frescura. A família, que comemorava mais a segurança do que a ousadia, te ensinou que estabilidade vale mais do que crescimento. O ambiente, que punia o erro mais do que celebrava a tentativa, te ensinou que é melhor não tentar do que tentar e falhar. Nenhuma dessas pessoas era vilã. Todas estavam fazendo o que sabiam, passando adiante o que receberam. E você absorveu tudo isso como se fosse a descrição da realidade, quando era só a descrição do mundo delas. Reprogramar não é culpar os outros. Antes que você vá transformar isso num argumento de vitimização, porque esse é exatamente o caminho que não funciona. Reconhecer a programação não é culpar seus pais, não é culpar sua escola, sua cidade, sua classe social. A maioria das pessoas que te programou foi programada da mesma forma. Elas passaram adiante o que receberam, sem malícia, sem consciência do que estavam fazendo. Culpá-las não muda nada em você. Só te mantém preso ao passado com uma narrativa de quem foi prejudicado. E narrativa de vítima tem um custo alto. Ela tira de você a responsabilidade de mudar. Porque se a culpa é dos outros, a solução também precisa vir dos outros. E você fica esperando que o mundo corrija o que o mundo fez. O ponto é diferente. É sobre perceber que muito do que você acredita sobre si mesmo não é verdade descoberta. É herança não questionada. E herança, você pode aceitar ou recusar. Você pode ficar com o que serve e deixar o que não serve mais. Mas para isso, você precisa primeiro enxergar o que está carregando. Como identificar o seu teto invisível? Como você identifica a programação que está operando em você? Porque ela não vem com etiqueta, não vem com aviso de que é uma crença limitante. Ela se apresenta como a realidade. Primeiro sinal, as frases que você fala sobre si mesmo no automático. Eu não sou bom com dinheiro, não tenho paciência para isso, não sou criativo, não tenho disciplina. Toda vez que você diz não sou, em vez de ainda não aprendi, você está confundindo estado com identidade. Segundo sinal, as coisas que você nunca tenta porque sabe que não vai dar certo. Não tentou e já sabe. De onde veio esse saber? Terceiro sinal, as coisas que os outros fazem que te parecem impossíveis, mas que, quando você para pensar, não tem nenhum motivo real para serem impossíveis. Só parecem impossíveis para você, para pessoas do seu contexto, da sua origem, do seu tipo. Isso é o teto falando. E o teto é de vidro, e vidro quebra. Conclusão. O primeiro passo para quebrar o teto é perceber que ele existe. Começa a rastrear suas crenças mais automáticas, sobre o que você pode ter, sobre o que você pode ser, sobre até onde você pode ir. E pergunta honestamente, de onde veio isso? Eu escolhi acreditar nisso ou alguém me ensinou sem que eu percebesse? Isso ainda é verdade ou é só um eco do passado que nunca foi questionado? Você foi programado para ser mediano. Não porque você é mediano, mas porque o sistema ao seu redor precisava que você fosse. Precisava de alguém previsível, obediente, que não fizesse perguntas demais. E você foi um aluno excelente. O problema é que a aula acabou. E você continua na carteira. Programação não é destino, é ponto de partida. E destino é o que você decide fazer quando percebe que a escolha sempre foi sua. Se esse vídeo acordou alguma coisa em você, se inscreve no canal. Toda semana, a gente continua essa conversa. Deixa o like e até o próximo.